Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu tenho certeza que vocês estão super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir mídia secando, ficaram impressionados, Galo 4, Manaus 1. Quem diria essa mídia suja, né? A mesma mídia suja do eixo do país que não queria o Cuca no Galo, por que será, né? Sem enrolações, simbora lá reagir. Mídia secando o Galo, ficaram impressionados, Galo 4, Manaus 1. Vou deixar o link do vídeo original do canal do Atleticano React. Ele pega os programas esportivos e já deixa o conteúdo mastigadinho de Galo para não ter que assistir o programa inteiro e ver eles falando do Galo, né? Vamos lá dar uma moral no Atleticano React, se inscreve, deixa o like e comenta. Eu vim pelo cortes do Johnny, ele é gente boa demais, eu conheço ele, falo com ele no WhatsApp, muita gente boa. Terceira fase da Copa do Brasil, 4-1 aí para saudações atleticanas. Temos aqui um trecho, um corte do linha de passe. Vamos falar de Galo, galera, porque o Galo tá classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. 4-1 aí para cima do Manaus, fora o baile. O Galo poderia muito bem ter enfiado uma goleada de 7-8 aí se não tivesse desperdiçado um caminhão de gols, gol anulado, mal anulado do Rony rústico aí, jogando muita bola pro nosso Galão, hein? Fica até o final porque vai ter um trecho aí também do Brax falando de novas contratações, confirmando e desmentindo rumores aí do mercado da bola do Galão, beleza? Temos a análise completa da partida na Copa do Brasil. Vamos conferir, se inscreva, deixa o like, as imagens da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo como créditos. Bora lá, galera. Atlético Mineiro venceu, teve gol do Rony de novo, hein? E teve um outro que foi anulado, né? O Rony Scarpa foi anulado também. Mal anulado. 4 pro Atlético, pro Manaus. E assim, o curioso nesse Atlético Mineiro é que a impressão que dá é que esse time vai dando liga. É que esse time ele tem o Cuca escolheu os jogadores, para além daqueles que já estavam lá, Sim. com o perfil de jogo que ele gosta. Então, assim, o Júnior Santos não jogou, mas o Coelho, que é um jogador que eu gosto bastante, é um jogador Itaíri que faz o segundo gol, vai ser muito falado na temporada porque ele vai contribuir muito para gol e assistência. Coelho é um jogador muito vertical, Rony é um jogador muito vertical, o Arana é um lateral muito vertical. Ele colocou agora, colocou o Natanael como lateral direito, é outra característica. Colocou o Scarpa de meia, e o Scarpa é um cara que faz o jogo ser mais vertical, não é um cara que fica prendendo bola. Então o Cuca está construindo um time com as suas digitais, com a sua característica, para o bem e para o mal. E o Galo tem desfrutado, por enquanto, dessa característica. Para o bem e para o mal. Hoje, claro, contra um adversário, assim, do ponto de vista de nível, a gente não pode olhar para o jogo de hoje e falar sobre a temporada do Galo, mas, de novo, o Galo venceu usando ferramentas que a gente sabe que vai usar. O Galo fez o que ele deveria fazer contra um time que ele enfrentou. Ele fez a obrigação dele. O estranho seria se o Galo empatasse, perdesse. O Galo fez a obrigação dele, passou o carro por cima. Poderia ter sido uns 8. Até para elogiar, eles criticam, né? Impressionante essa mídia do eixo do país. É o eixo do mal, né? Nas mãos do Cuca, especialmente os lados do campo muito forte. Eu gosto que antes de abrir essa frase que o Zupa usou, a gente tem que usar ela cada dia sim. Sim, dia sim. Em que pese, né? Sem o Hulk, era né? Manaus, Jogou o Alisson com o Rony jogando enfiado de novo. Cara, quando você olha pra frente e pensa a quantidade de jogos que ainda tem por vir, por exemplo, vai estar. Nossa, mal começou. Você fala em Coutinho e né, o Payet não aguenta. O Coutinho é questão física. Eu falei, e o que será do Vasco? No caso do Atlético, o Atlético ainda conseguiu trazer alguns jogadores mesmo, né, para o elenco, mudou um pouco o perfil, perdeu alguns, mas você tem o Júnior Santos, tem o Rony, jogadores que chegaram. Hoje o Fausto Vera começou no banco. Gabrielino lá também, jogando hoje. Então, ele trouxe muito, né, e o Cuca pode conseguir trabalhar isso, mas pensar que só do brasileiro tem 38 rodadas, Copa do Brasil, e tudo que tá rolando. Americana pro Galo. Então, cara, se pensar num time, porque a gente fala de um jeito como se aquele, esse time aqui deu certo, tá bom, e ele vai até o final da temporada jogando todo dia. Dessa forma, né? O Atlético parece encaminhado, né? Mas nenhum time consegue manter alto nível a temporada inteira. Vai ter altos e baixos. Todos os times. Até o Flamengo, que gasta muito mais que os outros. O Palmeiras, eles não conseguem manter. E o elenco do Galo está muito mais forte esse ano que o ano passado. Ainda poderia rechear um pouquinho mais o elenco. Vai ter mais a janela agora de jogadores no Brasil. É bom rechear para no meio da temporada não passar por apuros, como aconteceu ano passado. Faltou um pouco de elenco para o Galo. O Galo tinha um time bom. Esse ano o Galo tem um time melhor que o do ano passado, um treinador melhor e um elenco melhor. Mas se possível agregar mais peças, eu agregaria. Mas o Atlético Paranaense estava muito bem encaminhado ano passado até o Cuca sair. Parecia que ia ser um dos melhores times da temporada. Fazia a melhor campanha da Sul-Americana e chegou a liderar o brasileiro. Isso é verdade. O Cuca vai ter sempre essa questão da imprevisibilidade dele. Aí, já querem falar alguma coisinha do Cuca, né? Não consegue elogiar. Pelo amor de Deus, os caras zicando, sai pra lá.
Agora, a qualidade, ao mesmo tempo, também, eu acho que aí não é uma questão, a qualidade do time. Mas se ele aprontar esse ano, vai largar um Galo aí, aí ninguém vai acreditar mais. Pode ficar tranquilo antes, que o Cuca vai cumprir o contrato dele. Pode ficar tranquilo, o Galão vai dar trabalho, hein? E sendo muito... Geralmente quando ele larga já no final da temporada, já aquela coisa encaminhada, já acabou o trabalho e foi embora. No Paranaense é que teve aliás, no Paranaense e no... Nem todos os trabalhos da vida do Cuca ele largou na metade, foi alguns trabalhos. Eles falam como se ele fizesse isso todos os trabalhos, todas as vezes. São Paulo também. A última passagem no São Paulo. Mas não é só largar, viu? Quando eu falo de imprevisibilidade, eu não tô nem falando de... É o ambiente, a rotina. Não, porque é o caso do treinador que geralmente eles são largados, né? Mas o treinador, quando ele se apresenta e fala tchau, é algo raro no futebol brasileiro. Né? Menos que alguns, quando tem alguma proposta maravilhosa, tá bom. Mas no caso do Atlético acho que não consigo avançar neste projeto. E ficou tudo esquisito e o time caiu depois, no final do ano. Bom, tem o Fluminense que tá... Análise tática, vem aí análise tática com Rafael Oliveira. Destacar justamente a mudança do segundo tempo, né? Quando o Scarpa passa a jogar aí, ó, como segundo volante. Que pode ser um teste relevante para a sequência da temporada, mas no mínimo tinha a ver com o desenho do jogo. O jogo apresentava muito espaço para o Gabriel Menino como segundo volante. O Cuca percebeu isso, faz a substituição, lança o Davidson junto com o Rony e coloca o Scarpa. E essa é uma longa posse de bola, olha quantas vezes a bola vai passar pelo Scarpa. Justamente para que ele passe a ser um cara mais capaz de ditar o ritmo, de distribuir, de ser esse cara que vai ser o tempo inteiro acionado. Nem sempre como um dos meias ou como um dos pontas você consegue ter tanta influência na distribuição das jogadas. Aí é o tempo inteiro. Bola passa dos zagueiros, chega ao Scarpa. Vai ao lado do campo, volta pro Scarpa. E ele passou a ser esse cara que aí, de novo, gira de um lado, gira pro outro, distribui, faz a bola chegar. Claro, mas tem que botar o melhor do time, o mais habilidoso tecnicamente, né? O pensador, que é o Gustavo Scarpa, né? Na criação. Botar para armar o time, não deixar lá de ponteirinho, vir marcar lateral. Pegar até o Arana pelo lado esquerdo. É curioso porque instantes depois saiu de novo. A Arana busca o Scarpa para buscar agora uma tabela por dentro. Então é interessante o Cuca enxergar o Scarpa possivelmente como uma alternativa de um meio-campista mais criativo para cenários mais de ataque contra a defesa. Que era o que o jogo apresentava. Claro que nessa altura o jogo já estava ganho. Mas o Scarpa teve uma influência positiva no jogo nesses minutos em que atuou como segundo volante. Essa é uma longa posse que acaba não gerando uma finalização perigosa. Essa travada do Caio Paulista. Não é bem um segundo volante, né? Ele faz a mesma coisa que o Alan Patrick faz no Inter. Quando os caras estão muito atrás, o Alan Patrick desce e vem buscar a bola, criar o jogo de trás, né? É um meia que recua, né? Não é bem um segundo volante. Segundo volante é bote, marcação. Ele é para distribuir jogo, é o meia que recua para trás. O Alan Patrick faz muito isso, de recuar quando o time tá mais fechado para criar. Mas um minuto depois saiu o gol como? Com o Scarpa lançando e o Coelho na ponta esquerda para dar assistência pro gol. E agora já até apagaram a luz do Mirão, mas aqui no Prime Video segue o nosso pós-jogo da Copa do Brasil com a vitória do Atlético 4-1 contra o Manaus. Então agora melhores momentos, Mauro Naves, com você primeiro aí, o início de jogo, aquele monólogo, o Rony perdendo essa oportunidade, não é só início de uma história de domínio do Galo ao longo da partida, hein? Não, domínio total, uma blitz inicial, demora um pouco para conseguir o primeiro chute. Mas não demora muito para o primeiro gol, 16, 17 minutos, já sai esse gol com o Alisson. Era um domínio total do Atlético até aí. Até depois disso é que o Manaus passa a querer fazer alguma coisa no ataque. Até então era a história de se defender, foi para o que veio, ele estava jogando com uma linha de 5. E quando ele melhora um pouquinho, aí o Gustavo sendo muito utilizado, foram 12 chutes a gol. 4 gols, ele defendeu pelo menos 8. As escapadas do Manaus eram por aí, com o Vitinho, jogador principal, para fazer esse tipo de cruzamento, mas até então, neste momento, não tinha o Lelo em campo, que é um jogador alto, para cabecear. A principal chance foi essa aí. E aí quando estava dando tudo certo, aí vai levar o segundo gol. Dando tudo certo assim, no sentido de tentar alguma reação, aí leva um banho de água fria com esse segundo gol. O Rony foi muito inteligente nessa jogada aí. Além de tapar a visão do goleiro, quando a bola tá chegando nele, ele se esquiva bem rapidinho. Baita contratação, Rony. Bah! Do Atlético, que era merecedor até então, mas o Manaus parecia que poderia dar uma reagida, mas o jogo era realmente todo do Atlético. Aí nós tivemos 2 vira, 4 termina, Rafa. Foi uma classificação muito tranquila do Atlético, né? Em nenhum momento teve susto, teve no máximo um princípio de reação do Manaus quando estava 1-0 ali por volta de entre 25 e 30, mas rapidamente saiu 2-0 e a partir daí nenhum problema, nenhum risco. Eu gostei da movimentação, de algumas trocas de posições, no início do jogo muito de Natanael e Alisson pela direita, com o Rony se aproximando por aquele setor também. Depois Arana e Scarpa pela esquerda, além do Coelho, que participou diretamente de pelo menos 2 dos 3 gols. O jogo oferecia muito esse espaço aí, né, pro menino, que até por isso tentou várias batidas da entrada da área, um pouquinho de fora da área. Esse é um golaço, né? Assim, aquele gol
completamente Golaço. achado, porque o Manaus não conseguia levar a bola para perto da área, mas nem precisou. O chute foi de tão longe, foi de tanta felicidade, que foi um gol espetacular do Renanzinho. Mas esse gol também não mudou muito, dentro do que já era um jogo controlado pro Atlético, fazendo testes, rodando elenco, poupando jogadores dentro do segundo tempo e conseguindo passar sem sustos. O jogo da estreia, o jogo contra o Tocantinópolis, claro, teve aspecto de deslocamento, teve aspecto do gramado e tudo mais, foi um jogo muito mais perigoso. Foi um jogo que deixou muito mais em risco a vaga do Atlético do que hoje. É o gol do Daverson, no complemento. Vocês estavam muito tudo com a... Eu falei na live do jogo, eu achava que o melhor jogador do Atlético Paranaense era o Canóbio. Mas o Cueja é mais jogador que ele. Bah, que jogador, hein? Tá em tudo que é lugar no campo. Ele é baixinho, mas é forte, truncado. Tá é o famoso box-to-box, só que pelo lado, não como volante, né? Pelo amor de Deus, tá em tudo que é lugar do campo. Meu Deus. Ocupador de espaço. Bah, que jogador, hein? A articulação iniciada pelo Gustavo Scarpa no trabalho de passes aí do Atlético ao longo de toda a segunda etapa. E o Rony sempre mergulhando, sempre presente. Mas como ele até brincou, né? Pintou a notificação com o gol do Rony, destaque também nessa partida, junto com... Pintou notificação no seu telefone, é gol do Rony. O eixo, enfim, do domínio do Atlético. Estatísticas pra você que no Amazon Olha o que eu tava falando, muito bonito o símbolo do Manaus, né? Muito da hora, diferenciado, eu falei na live. Bah, impressionei, 13, Galo. Nosso pós-jogo? 31 chutes. Isso aí. 13 é gol. Chutes com 13. 13 a 12 chutes a gol. Entraram 4 e tal, eu disse 8, então passou a ser 9 aí da defesas do Gustavo. Você vê, os números mostram toda a superioridade do Galo. Se tivesse que acontecer mais um gol no jogo, esse gol provavelmente também seria do Atlético, como aconteceu, inclusive um, que eu acho que depois, se a gente parar muito a imagem, talvez perceba que o Rony até não estava em impedimento. Não fez falta, não fez diferença, mas é sempre um gol e nós não temos o VAR. Não temos também como checar isso, a gente pode ver amanhã, mas pelo olhômetro, etc e tal. Mas repito que assim, achei, 16 faltas do Atlético e 8 do Manaus. Então o time veio, se comportou, jogou o que pôde pela diferença técnica, não apelou, não deu pontapé e pode voltar lá para agora disputar o final do primeiro turno do campeonato em Amazonas com confiança, achando que fez. Foi o mesmo placar pelo qual perdeu por Paysandu, que é muito inferior ao Atlético. Então você vira ao Mineirão e perder com o jogo que fez, não foi nenhum vexame para o Manaus e o Atlético segue firme aí. Agora é pensar no Hexa do Campeonato Mineiro. Isso, o Manaus joga final do primeiro turno, né, do Amazonense contra o Amazonas no próximo domingo. O Galo e o Coelho no sábado começam as finais do Mineiro. Viu? Rapaziada, e o homem tá trabalhando, hein? Paulo Brax deu esclarecimento das novas contratações do Galão da Massa. Vamos conferir. Bom, falar depois de uma classificação novamente. Parabéns para os atletas, comissão técnica, todo o clube. A gente respeitou muito o adversário e passamos, que era o nosso objetivo. Estamos aí preparados para essa final de sábado. Aproveitar o momento para, dentro dessa janela que já virou agora, em véspera da janela de exceção, atender a imprensa, atender a torcida sobre várias especulações, vários nomes circulando, né? Eu não tenho rede social, mas eu sou municiado pela minha equipe de comunicação sobre o que tem sido... Isso daí tem que falar com os torcedores, né? Às vezes os dirigentes, treinador, acham que quando eles estão falando com os jornalistas, eles estão falando para os jornalistas, dando explicação para programa de TV que critica eles. Mas não, eles estão falando com os torcedores, né? A gente quer saber do que acontece dentro do clube. Eu acho que quanto mais dirigente fala, dando coletiva, em público, melhor. Daí tem mais comunicação, a gente consegue entender mais o que está acontecendo dentro do clube. O Inter, ultimamente, é um clube muito fechado, fala pouco, sabe? Agora que chegou o D'Alessandro, mudou. Quando tinha o Paulo Brax, eu não gostava dele no Inter. Até se eu pudesse, eu não tinha contratado ele pro Galo. Mas agora que ele chegou pro Galo, eu tô torcendo por ele e até acho que ele tá indo bem. E vou torcer que ele seja o melhor do Brasil, né? Depois do Caetano, claro. Ventilado, falado, e eu acho uma oportunidade também de ser transparente com vocês, até porque vocês nos procuram e nem sempre a gente pode. Transparência, isso mesmo. Passar todas as informações. Então, eu vou falar alguns nomes aqui que eu vi que circularam entre vocês, e vocês ficam à vontade para falar algum nome ou outro. Eu não vou abrir para pergunta, porque o foco não está comigo aqui, está no Curra daqui a pouco, nos atletas, mas vamos lá. O Vitor Hugo, a gente tem um pré-acordo com o Bahia. O atleta viria num empréstimo em uma composição de elenco, um jogador com as características que a gente busca
de perna esquerda, de experiência, jogador que já trabalhou com a comissão técnica. Ele está previsto aí para vir nos próximos dias, somar dentro do nosso elenco. E é um movimento que ele é complementar ao movimento do Ivan Roman, que é um atleta que já está integrado, é um jogador de projeção, jogador um ativo, que a gente vai trabalhar muito com ele, jogador de menos de 20 anos. E a gente sempre que possível vai fazer esse equilíbrio dentro do elenco, que não deixa de ser uma linha de sucessão, pensando não só no presente, mas no futuro do Galo. Enio, vários nomes que Enio do Juventude surgem, não necessariamente são nomes que estamos negociando. É muito comum no futebol, ainda mais nesse momento, a gente sondar, procurar, conversar com atletas, com clubes a respeito de alguns jogadores, o que acontece com a gente também. Nós estamos recebendo, inclusive, muita procura, muita... sondagem, né, que você diz. Pedido de informação de alguns atletas aqui dentro, isso é natural. Não tem nada na mesa sobre o Enio, que é um atleta emprestado da Juventude, que pertence ao Amazonas. João Marcelo, oportunidade boa para dizer que pela segunda vez comigo, a gente começa uma negociação bem mineiro, bem tranquilo, com as pontas todas firmes. Quando falo ponta firme, o clube do outro lado, que o atleta tem vínculo, e os agentes e o staff do jogador. E no meio dessa negociação surge um clube, geralmente um clube também de camisa, rival nosso, e faz uma proposta decorosa ao jogador, aos seus empresários, e tenta atravessar o negócio. Já é a segunda vez que fazem isso. E eu, obviamente, não vou citar o nome do clube, mas o clube sabe o que fez. E o João Marcelo, que é um atleta que esse ano fez 5 gols em 5 jogos na Copa São Paulo, no Campeonato Paulista também fez gols importantes, é um atleta de 20 anos, 2005, uma projeção muito grande, um jogador que a gente prospectou e a gente trouxe para BH. O atleta foi ao CT, foi à Cidade do Galo, a gente conseguiu segurar essa informação até de noite e o atleta está aqui, o atleta viu o jogo, acompanhou com seus empresários, com o Saulo, com o GG, que foram pontas firmes nesse processo. Não é jogador do Atlético ainda, porque amanhã a gente está com a previsão de assinar o contrato, mas se tudo der certo vai ser jogador nosso, também dentro dessa nossa política de ter um elenco equilibrado nas competições que nós temos no ano, e um jogador que a gente avaliou muito bem e que está sendo disputado dentro do mercado. Mais algum outro nome que vocês queiram falar? Sobre o Mina também, por favor. Não, Mina não tem nada, eu já tinha falado isso anteriormente, não tem nenhuma, nunca teve negociação com o Mina, tá? E a gente fazendo esse movimento com o Vitor Hugo também é praticamente a mesma peça ali. E tinha vários vi vários canal de Galo botando que o Mina já estava acertado. Algum jornalista, alguém dá a informação e os outros vão indo na pilha, né? De posição dentro do elenco, tá? Brian Palácio recebeu a proposta do Vasco, a gente fez a contraproposta. O Vasco fez mais uma outra. A gente tem um pré-acordo, mas ainda não está fechado. Tá? Não está fechado. Então, se concretizar, é empréstimo, sim, com opção de compra, mas não está concretizado, tá? Rubens tem nada do Palmeiras? Não tem nada do Rubens, não sei de onde surgiu isso. Não houve nenhuma procura e a conversa nossa com o Palmeiras é constante. Assuntos Rony, Bruno, Caio, Micael, e nunca teve essa conversa do Rubens. Que transparência, hein? Falou mesmo o que tá acontecendo, sem esconder nada da torcida. Claro, pode alguma coisa tá omitindo, né, pra não perder alguma negociação, mas foi bem claro, né? Difícil o dirigente falar assim. Muito bem, rapaziada, o Brax confirmou aí a negociação aí por Vitor Hugo, né, que é aí este zagueiro canhoto que vai possivelmente substituir o Alonso aí nas convocações. Então, o Galão da Massa já se precavendo, né, das situações aí que o calendário vai impor ao Galão da Massa. E outra... Só cortando ele ali, só falar pra vocês, pra não perder o raciocínio que eu tô pensando, o Paulo Brax evoluiu muito, hein? Uma coisa que a gente cobrava muito no Inter é que ele era muito fechado. Se juntou com a direção e eles pareciam a Coreia do Norte, assim, de fechado. Eram contra a imprensa. Agora totalmente diferente o Brax que eu vi agora no Galo. E quando ele chegou no Inter, ele também estava vindo do Avaí, se eu não me engano, né? Foi, eu acho, o primeiro clube grande que ele trabalhou, né? Deu pra ver que deu uma evoluída. Fiquei muito feliz. Outro atleta confirmado é o João Marcelo, promessa aí do Guarani, fez uma boa copinha. Um garoto aí muito promissor, tomara que tenha a cabeça aí, dê muito certo aqui
no Galão da Massa, galera. É isso aí, o galão que passa para a terceira fase, tá classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Agora é esperar o sorteio pra gente saber aí quem o Galo vai enfrentar na próxima fase. Galera, vou ficando por aqui, se inscreva, deixa o like se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo de informação, notícias do Galo. Se inscreva de graça, tem um botão acabado de se inscrever, deixa o seu like, compartilhando o vídeo, sempre ajuda a gente aí no canal Atleticano React. Galera, um forte abraço, vou ficando por aqui e aqui é Galo. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!